gente sabe que o OKR tem se tornado muito popular em empresas de diferentes segmentos em todo o mundo. Você que está me ouvindo aqui provavelmente já ouviu falar de OKR ou já até pode estar adotando o OKR na sua empresa. E a verdade é que todos os dias a gente vê empresas iniciando a sua jornada com o OKR. Algumas empresas começam a adotar de forma mais experimental, outras já estão com um modelo um pouco mais maduro na sua adoção, adotando o OKR de forma mais estruturada. Mas o que de fato é OKR? O que se espera de uma boa adoção de OKR dentro de uma empresa? Será que OKR é para minha empresa? Em que cenário que OKR ajuda ou em que cenário que OKR não vai ajudar uma organização? Então eu gostaria de trazer aqui para você uma definição de OKR. O que é OKR? A gente pode dizer que OKR é um framework de pensamento crítico que busca colaboração, alinhamento e foco no que é mais importante para gerar benefícios mensuráveis de forma contínua para o negócio prosperar. Olha só, essa minha definição tem aqui algumas palavras-chave importantes, né? Veja, um framework de pensamento crítico. A gente quer, com o OKR, sair daquela questão onde as empresas medem só receita, só indicadores financeiros. A gente sabe que tem muito mais coisa do que isso para fazer a gestão de uma companhia. Outra palavra-chave que eu citei aqui, um framework que busca colaboração. É de fato uma ferramenta que vai buscar essa forma diferente de trabalhar com autocolaboração, principalmente entre diferentes times dentro de uma mesma empresa. Alinhamento é outra palavra-chave aqui. É comprovado que uma das maiores dificuldades das empresas, quando elas tentam transformar a estratégia dela em execução, é o alinhamento dos times com a estratégia, alinhamento entre diferentes áreas, entre diferentes times também. Outra característica de OKR que eu citei aqui é o foco. Foco é uma das coisas mais difíceis de uma empresa conseguir, ainda mais empresas que estão em fase de crescimento. Conforme uma empresa cresce também a dificuldade de comunicar claramente as prioridades em todos os níveis da empresa. E OKR é sobre benefícios mensuráveis, ou seja, eu preciso entender quais são os benefícios que eu vou conseguir medir, benefícios esses que podem ser para o negócio, para os meus clientes ou para os meus colaboradores. Enfim, essa definição de OKR que eu trouxe aqui traz essas palavras-chave que são muito importantes. E aí você pode perguntar, puxa, OKR será que é uma ferramenta da moda? Será que surgiu aí outro dia, né? Muita gente conhece a origem de OKR como sendo uma ferramenta que surgiu no Vale do Silício, a região mais inovadora do planeta. O fato é que OKR bebe da fonte de ferramentas que surgiram décadas atrás, né? Se a gente olhar lá para o passado, se a gente olhar para a história da gestão de metas nas empresas, a gente vai lá dos MBOs, né, os Management by Objectives, criado aí pelo nosso querido Peter Drucker, né, um dos nossos gurus da administração moderna. E na década de 50 e 60, o Peter Drucker já falava que as empresas precisavam fomentar um ambiente de autonomia, de alinhamento, de colaboração, né? E olha só, o conceito do Drucker lá da década de 50, aliás, ele era uma pessoa que estava muito à frente do seu tempo, né? Muitos dos princípios que o Drucker passava ali para a gente foram sendo perdidos ao longo do tempo. Então, o OKR tenta resgatar esses conceitos colocados lá atrás, quando o Drucker criou esse conceito de MBOs. E o que muda numa empresa quando eu trago OKR para compor o modelo de gestão do meu negócio? O que muda é que muitas empresas adotam a abordagem tradicional de planejamento, de transformar a sua estratégia em execução. O que eu quero dizer com uma abordagem tradicional? É aquele modelo onde alguns executivos se trancam ali numa sala no final do ano, né, tipicamente ali no mês de novembro, para traçar tudo o que vai acontecer no ano seguinte, fazer todo aquele planejamento. Muitas vezes a gente escuta aquelas palavras, jargões corporativos como desdobrar ou cascatear, né, listar uma série de projetos, uma série de metas, como se ali os executivos tivessem nas mãos uma bola de cristal e fosse possível eles entenderem tudo o que vai acontecer no ano seguinte. E a gente sabe que hoje em dia, cada vez mais a taxa de mudanças no ambiente é muito alta. A gente mal consegue prever o que vai acontecer daqui a algumas semanas, quanto mais ao longo de um ano inteiro. Então, esse modelo onde a empresa traça ali as suas metas financeiras e lista uma série de projetos que vão ser executados ao longo do ano, ele já não está funcionando mais. Então, quando a gente traz OKR para uma empresa, a primeira coisa que muda é, a partir da estratégia do negócio, a partir da estratégia da minha empresa, dos meus produtos, dos meus serviços, eu não vou partir para uma lista de projetos. Eu vou partir para a definição
de um conjunto de benefícios mensuráveis para o meu negócio, para o meu cliente. Olha só a diferença, né? Uma coisa é, eu tenho uma estratégia, ou seja, eu sei quais são os meus segmentos de clientes, eu sei quais são os meus principais produtos, eu sei qual é o valor que eu vou gerar, qual é a minha proposta de valor que eu vou entregar para o meu consumidor. E a partir daí, o que eu vou fazer com o OKR? Eu vou definir quais são as métricas mais importantes que eu vou adotar para que, ao longo de um ano, eu consiga dar um passo em direção à minha estratégia. E outra grande diferença de OKR para os modelos tradicionais é que, além de eu definir algumas metas mais estratégicas de negócio para um ano, eu vou também trabalhar em ciclos mais curtos de tempo, tipicamente 3 meses. Então, a cada 3 meses ao longo do ano, eu vou sentar com a minha equipe e vou definir aonde nós vamos focar as nossas energias e, principalmente, quais indicadores, quais métricas a gente vai utilizar para definir o nosso sucesso. Toda equipe precisa de uma definição de sucesso. E o que é sucesso para a minha empresa? O que é sucesso para o meu produto? É isso que o OKR vai ajudar a responder. E uma das primeiras coisas que eu ensino quando eu ajudo as empresas a adotarem o OKR é a anatomia de um OKR. A sigla OKR vem de Objectives and Key Results, ou Objetivos e Resultados-Chave. E um objetivo, a letra O de objetivo, ela representa algo que você quer conquistar, aonde você quer chegar. E os Key Results são os resultados-chave, ou seja, como eu vou medir que ao longo de um trimestre eu estou indo rumo ao atingimento do meu objetivo. Então, para dar um exemplo aqui para você, imagina que uma empresa tenha um objetivo que é o seguinte: bombar as vendas recorrentes para retomar o crescimento. Esse é o objetivo de uma empresa. As vendas não estavam tão boas ali naquele período do ano e eles decidiram que nos próximos 3 meses eles vão focar para aumentar as vendas. Bom, mas aí você pode perguntar, o que é bombar as vendas recorrentes? Eu preciso de um critério um pouco mais preciso para isso. E aí que entram os Key Results. Então imagina que essa mesma empresa, com esse mesmo objetivo, definiu ali 3 Key Results. O primeiro deles, por exemplo, aumentar a receita recorrente mensal de 80 mil para 150 mil. Um segundo Key Result poderia ser reduzir a taxa de abandono ou churn de clientes de 2% para 1,3%. E um terceiro Key Result poderia ser aumentar a quantidade de assinantes de 1.500 para 2.500, por exemplo. Então, essa é a anatomia de um OKR, um objetivo com um conjunto de resultados chaves que vão me ajudar a mensurar ao longo de cada semana se eu estou ou não indo rumo ao meu objetivo. Mas quais são, então, as características principais de OKR? O que torna o OKR tão especial e tão diferente? Eu costumo dizer que existe a gestão de metas antes e depois de OKR. O OKR é uma forma radicalmente diferente de definir o que é mais importante para uma empresa e para um time. Então, primeiramente, o OKR trabalha com ciclos mais curtos de tempo. A gente costuma dizer que dentro de uma empresa é muito comum a gente encontrar aquilo que eu chamo de uma cadência dual, ou seja, existe sim um planejamento de metas anual, tipicamente com indicadores ali mais estratégicos, como receita, satisfação do cliente, expansão do negócio, etc. E você tem uma cadência, dentro dessa cadência anual, uma cadência trimestral, de forma que a cada 3 meses as equipes vão parar para definir o que é mais importante, quais são os OKRs mais importantes que devem ser definidos para aquele ciclo de tempo. Uma outra característica fundamental de OKR é que a gente considera o OKR um processo top-down e bottom-up. O que significa isso? Ele é top-down, ou seja, de cima para baixo, de forma que a empresa precisa ter uma estratégia definida, precisa ter a sua visão bastante clara, o seu propósito bastante claro, para que isso sirva de insumo para os times dos produtos, dos serviços, de baixo para cima, ou seja, bottom-up, conseguir então ajudar a definir o que é mais importante, quais são os OKRs, quais são as métricas que vão ser usadas para medir sucesso em cada um daqueles times ali. E essa já é uma grande diferença com relação ao modelo mais tradicional. No modelo mais tradicional, a gente observa as empresas fazendo o que a gente chama de cascateamento de metas, né? Alguém lá em cima na empresa, em geral um grupo reduzido de pessoas, define ali um conjunto de metas e isso vai desdobrando ou cascateando até as pessoas, até os colaboradores ali da ponta. E se a gente observar, né, a imagem de uma cascata, né, interessante, né, uma cascata, imagina uma cachoeira, né? A água nasce lá em cima da montanha, ela cai lá embaixo e ela não volta de jeito nenhum, né? É o caminho único, é de cima para baixo. Por isso esse modelo é um modelo 100% top-down.
O OKR chega e fala o seguinte, olha, não, as pessoas que estão ali na ponta, trabalhando nos produtos, nos serviços, nos seus times, são as pessoas que têm mais informação em tempo real para ajudar você a definir quais precisam ser os objetivos e as mensurações que devem ser feitas ali. Então, no modelo de OKR, existe essa conversa bidirecional. Alguns líderes ali devem trazer quais são os principais problemas a serem endereçados, problemas de negócio ou as principais oportunidades. E as equipes, de forma bottom-up, ou seja, de baixo para cima, compreendendo o problema e oportunidade que existe, elas vão ajudar, então, a definir os melhores OKRs ali no contexto delas, seja uma área, um departamento, um time de produto ou um time de um serviço da empresa. E uma outra característica bastante peculiar de OKR é a questão das cadências de acompanhamento. De nada adianta eu definir uma lista de OKRs perfeita ali no começo do trimestre, se eu não acompanho isso semanalmente. Eu costumo dizer que os OKRs devem ser acompanhados semana sim, semana também, justamente para as equipes conseguirem monitorar, acompanhar e tomar as ações ali ao longo do trimestre, fazendo o melhor possível rumo ao atingimento dos OKRs. E aí você pode perguntar, poxa, será que OKR é para minha empresa? Será que existe algum cenário onde o OKR não vai ajudar? Quando me fazem essa pergunta, a minha resposta é bastante simples. Olha, se no seu negócio você não precisa de nenhuma melhoria de performance, se você não precisa mudar nada, se o que você precisa é simplesmente manter o status quo, né, existe aí o jargão, o BAU, o BAU, né, ou seja, o Business as Usual, se você simplesmente tem que manter a operação como está, então talvez não, talvez o OKR não te ajude em nada. Agora, se você está num contexto onde o seu negócio precisa se adaptar rapidamente, onde você precisa gerar melhorias de performance para competir melhor no mercado, onde você precisa pensar um pouco mais fora da caixa, ter metas mais ambiciosas, mais desafiadoras, justamente para gerar algum grau de inovação, aí certamente o OKR vai ajudar demais no seu negócio. E para finalizar esse episódio, eu gostaria de compartilhar com você aqui alguns erros de adoção de OKR que a gente observa no mercado para que você não cometa. Hoje, acredito que mais de 80% do meu tempo eu estou dentro das empresas ajudando elas a adotar o OKR, a refinar o seu processo de OKR. E alguns erros bastante comuns acontecem no dia a dia das empresas. O primeiro erro, o erro número 1, é confundir OKR com uma lista de tarefas e projetos. Confundir OKR com atividade. E essa é a principal questão a ser tratada logo no começo da adoção. Quando a gente fala de atividades, eu quero dizer que esse é um termo guarda-chuva para representar tarefas, projetos, iniciativas, programas, entregas em geral. Ou seja, a gente está falando aqui de medição de esforço. E a gente sabe que o OKR não é medição de esforço, e sim medição de resultado efetivamente. Então, primeira coisa, cuidado para não usar o OKR para listar coisas a fazer. Para isso, a gente tem outras ferramentas. A gente tem a gestão de projetos tradicional, a gente tem o Scrum, o próprio Kanban, que inclusive vão ter outros episódios aqui no nosso podcast. Enfim, o OKR não é uma ferramenta para listar atividades, e sim resultados. Um segundo erro muito comum é os times definirem key results que não são mensuráveis. Você tem lá um resultado-chave listado, mas a pessoa ou o time não tem a menor ideia de como medir ou de onde pegar aquela informação para mensurar a cada semana. Então, key results têm que ser mensuráveis. Tem uma regra muito clara que eu gosto muito, que foi uma frase muito interessante que foi citada aí pela Marisa Mayer, né, que é uma VP de produtos do Google. Ela fala o seguinte, olha, se não tem um número, não é um key result. Simples assim, né? Todo key result precisa ter um número para ser medido. Um terceiro erro que a gente observa muito no mercado é a empresa ou o time que define muitos OKRs. Você tem lá 5, 6, 7 OKRs para um trimestre, né? E, obviamente, muitas vezes os times não conseguem atingir boa parte daqueles OKRs porque perderam foco. Se tudo é importante, nada é importante. Um quarto erro muito comum também é confundir OKRs com KPIs. As empresas mais tradicionais provavelmente adotam KPIs, ou seja, os indicadores-chave de desempenho, né? Os KPIs são aqueles principais indicadores que contam como está a saúde do seu negócio, do seu produto, do seu serviço. Então, qual é a diferença, né, entre KPIs e OKRs? Os OKRs
resumidamente, eles podem conter uma melhora de desempenho de alguns dos KPIs da empresa. Então imagine que um dos KPIs do seu negócio é a taxa de conversão de vendas. Você está acompanhando esse indicador, taxa de conversão, ao longo do tempo e de repente esse indicador ele começa a piorar de uma hora para outra por conta de algum acontecimento que teve no mercado. O que você pode fazer? Trazer esse KPI para os OKRs do próximo trimestre, por exemplo, indicando que ele vai ter uma melhoria de performance, que os times vão ter que trabalhar para melhorar o desempenho desse KPI, e talvez, após algumas semanas ou meses, quando esse KPI atingir novamente uma taxa aceitável, você pode então tirar esse KPI da lista de OKRs e continuar a monitorar normalmente. Então, OKRs e KPIs, eles funcionam em conjunto, são duas ferramentas muito importantes para a gestão de qualquer negócio. Então ficam aí essa lista de 4 erros para você não cometer na sua adoção de OKR. E, para finalizar, eu gostaria de deixar aqui algumas recomendações para você que está pensando em adotar OKR ou para você que já adota e está tendo alguns desafios na sua empresa. Primeira coisa, envolver a liderança no processo. Eu gosto da expressão em inglês, leaders go first, ou seja, os líderes vão primeiro. Se os líderes, se os executivos da companhia não sabem o que é OKR, dificilmente o OKR vai se tornar parte da cultura da organização. Então, envolva a liderança desde o começo. Outra questão, comece pequeno e faça iterações. Dependendo do tamanho da sua empresa, é muito dolorido você começar a adotar OKR na empresa inteira de uma vez só, ou mesmo numa unidade de negócio, dependendo da quantidade de pessoas. Então, escolha um recorte da sua empresa, do seu negócio. Será que pode ser um produto, um serviço, uma unidade de negócios? Para empresas menores, talvez adotar na empresa toda seja uma opção interessante. Terceira coisa, treinamento. O OKR parece simples, mas é muito difícil, não é trivial a gente chegar em bons OKRs. Eu costumo dizer que olhar o OKR dos outros pronto é fácil, né? O difícil é, de fato, chegar nos nossos OKRs. E a última recomendação, cuidado, mas muito cuidado, com exemplos de OKR que você encontra na internet. O OKR se popularizou muito nos últimos anos e, consequentemente, tem muito conteúdo e boa parte desse conteúdo na internet, ele é muito ruim. Ele desinforma ao invés de educar. E eu recomendo que você entre lá no meu site, tem um e-book com muito mais informação, um guia de adoção de OKR. Você entrando lá no meu site, tomasribas.com, você pode baixar o e-book e mergulhar um pouco mais nesse tema tão incrível que é OKR.